É um prazer aqui, foi uma honra ter sido convidado num momento tão auspicioso, quando a biblioteca faz 10 anos, e além de uma honra, uma oportunidade para a gente parar, meio que forçadamente, as nossas atividades diárias que consomem muito do nosso tempo, para sentar e sistematizar os passos que a gente trilhou, o caminho que a gente trilhou até chegar aqui, com erros e acertos, com correções de rumo, enfim. Mas a Biblioteca Nacional Digital hoje é uma realidade, tem 10 anos, hoje disponibiliza de forma contínua e gratuita acesso a mais de 1.500.000 itens do seu acervo, e tem uma frequência bastante grande de público. A gente está com cerca de 600.000 acessos mês, e quase 4 milhões de pesquisas mês, em todos os nossos produtos, em todos esses produtos que a gente vai administrando. Aí é a biblioteca. Só para contextualizar um pouco, eu tenho alguma dificuldade em relação à administração de tempo, então eu prometi para mim mesmo que eu vou me ater ao que está no slide, e na hora, depois no debate, a gente aprofunda alguma coisa se for necessário. As bibliotecas nacionais são grandes depositórios do patrimônio cultural e bibliográfico da sociedade. Esse é o principal sentido de uma biblioteca nacional, o cuidado, o abrigo desse patrimônio. O principal desafio é combinar essa missão de guarda com a necessária abertura, pois o que diferencia uma biblioteca de um depósito é o fato de que é preciso garantir acesso a esse acervo. É preciso evitar, isso já foi dito várias vezes, isso é uma constante, a oposição passado, presente e futuro, e fazer com que o desenho do futuro abrigue o que vem do passado, que a gente traz de lá. Esse texto é do Renato Lessa, foi presidente da Biblioteca Nacional até o início desse ano. A segunda parte é da Maria Inês Cordeiro, diretora-geral da BN de Portugal, que é a nossa parceira. As bibliotecas nacionais hoje são moldadas pela acelerada dinâmica de inter-relação com as mudanças tecnológicas e sociais. E num mundo globalizado e cada vez mais competitivo, pela procura de novas formas de ação e serviço que lhe permitam manter e aumentar sua relevância na sociedade. Então, esse é o desafio das bibliotecas nacionais e das instituições de memória inseridas no mundo moderno, né? A gente é meio que um templo, um lugar de contemplação, um lugar de longa duração, mas inserido num mundo caótico, vertiginoso, onde a informação é tudo, 2 cliques, o cara quer chegar no acesso, ele tem que ter acesso a tudo em 2 cliques, e a gente tem que correr para conseguir atender essa expectativa do nosso usuário, senão a nossa relevância para a sociedade fica comprometida. Então, assim, a Biblioteca Nacional ela completa hoje 10 anos, mas é aquela coisa de conta o namoro ou não conta. Então, na verdade, a digitalização na Biblioteca Nacional começou um pouco antes, né? Em 2001, quando começamos com financiamento externo, montar projetos pontuais de digitalização, normalmente vinculados a efemérides ou ao interesse do financiador. Então, nesse sentido, esse período entre 2001 e 2005 foi bastante frutífero do ponto de vista de adquirir conhecimento, entrar, de fato, de uma maneira muito empírica e pragmática no mundo da digitalização. Esse momento foi um momento em que a biblioteca digital não existia, a gente estava vinculado a uma coordenadoria de informação bibliográfica, que depois virou a BN Digital, e esse foi o nascimento, o embrião, né, a fase gestacional da BN Digital. Assim, nesse primeiro momento, com esse financiamento externo da Unesco, da Fundação Goethe, BNDES, Caixa Cultural, Caixa Econômica Federal, FINEP, enfim, várias agências de fomento nacionais e internacionais viabilizaram a instalação na biblioteca de uma infraestrutura mínima para o funcionamento, né? Aquisição de servidor web, alguns equipamentos de digitalização foram doados. Estava até comentando ali atrás, tem um deles, a PowerPhase, ela está lá até hoje funcionando, desde 2001, foi o primeiro equipamento que a gente recebeu de doação da Unesco, por intermédio da LC, softwares para processamento, customização da base de dados utilizada na biblioteca. A gente tinha
uma base de dados, um catálogo eletrônico, e naquele momento a gente não tinha como desenvolver nem contratar nada já pronto. Então a gente teve que entender como funcionava aquilo do ponto de vista de TI mesmo e mexer no código e fazer aquilo funcionar. Com relação aos produtos gerados, a gente criou uma formulazinha de bolo. Para cada projeto, a gente criava um hot sitezinho com as informações do projeto, dava visibilidade aos patrocinadores, aí atrelava uma base de dados com a documentação digitalizada que tinha sido levantada. Às vezes tinham textos contextualizantes, outras vezes não, e geralmente uma galeria de imagens. Então a gente teve aí o projeto da cartografia histórica, com mapas dos séculos XV ao século XVIII. Projeto da coleção de álbuns fotográficos da coleção Teresa Cristina Maria, chancelado com o Memória do Mundo Unesco, mundial mesmo, Memória Mundial. Coleção Pedro de Ângeles, que foi uma parceria nossa com a ABN da Argentina, onde a gente digitalizou pontualmente os acervos da coleção de Ângeles que estavam sob nossa guarda, e eles digitalizaram alguns jornais da coleção de Ângeles que ainda estavam armazenados na ABN da Argentina. Esse modelo, como eu falei, se mostrou lá ainda em 2005 extremamente ineficiente do ponto de vista da gestão e vamos dizer assim, da garantia que ele sobrevivesse ao longo dos tempos, né? Cada um desses cada um desses projetos era construído numa página HTML, com uma base de dados separada, com galerias de imagens separadas, com formas de apresentação distintas. Então, a gestão disso a longo prazo consumia recursos financeiros e humanos que a gente ainda não tinha naquele momento. Então, assim, em 2005, a BN Digital eram 4 pessoas. A Ângela, coordenadora, eu e mais 2 pessoas. Um tratava imagem e o outro fazia os códigos HTML. Então, isso era um limitador muito importante. E, na nossa análise, a gente já tinha um saber acumulado que possibilitasse que a gente desse o passo adiante. Em 2005, a Ângela, que era coordenadora e ainda é coordenadora geral da BN Digital, ela foi fazer um curso, uma pós, na França, na Biblioteca Nacional da França, passou lá 3 meses, e quando ela voltou, a primeira coisa que ela falou assim: vamos criar uma biblioteca digital. Não, mas espera aí, como é que é isso? Não, vamos lá, a gente vai meter a cara e vai fazer, a gente vai aprender a fazer isso, então vamos lá, né? Então, nesse primeiro momento, né, de consolidação e de construção da BN Digital, o desafio foi articular e integrar todos esses acervos que estavam dispersos. A própria digitalização, os padrões foram mudando, a gente foi aperfeiçoando isso. Alguma coisa a gente teve que refazer, porque o padrão de arquivo master não era suficiente, por limitação, às vezes, do equipamento, às vezes por uma decisão política da ABN, que não se mostrou equivocada. Padronizar metadados, melhorar a ferramenta de disponibilização, a base de dados, e construir um portal único que abrigasse todo esse material que já estava disponível, né? Então, no momento em que a gente conseguiu isso, essa ideia foi levada à presidência na época, o professor Muniz Sodré, ele comprou de imediato, falou: olha, o que vocês precisarem, que eu puder fazer, vai ser feito. E a gente acabou conseguindo lançar, ainda em 2006, a ABN Digital. A partir daí, a gente deixou de ser um projeto e virou um programa da biblioteca. É uma diferença fundamental isso, né? Projeto tem início, meio e fim. Programa é uma coisa continuada. Quando a gente conseguiu institucionalizar a ABN Digital, surgiu a necessidade da nossa integração com as curadorias de acervo, um trabalho mais junto, mais estreito realmente, né? A gente era uma biblioteca que não tinha acervo, a gente digitaliza o acervo das outras curadorias. Não sei se vocês conhecem a estrutura da ABN Digital, são áreas que agregam acervos específicos, tem o acervo geral, tem as obras raras, tem a iconografia, cartografia, manuscritos, música. Então, cada uma dessas áreas tem uma chefia, uma curadoria e pessoal especializado para tratar aquilo. Nós éramos generalistas e teríamos que tratar todos os materiais. Então, a gente precisou estreitar nossa relação com as curadorias, no sentido de
criar uma política de seleção, criar um fluxo de trabalho interno e criar a melhor forma de disponibilizar os metadados que dentro da biblioteca tem diferenças, né, por causa do tratamento do tipo de material, homogeneizar isso tudo para conseguir disponibilizar isso de uma forma única e integrada. Então, assim, a gente conseguiu, ainda naquele primeiro momento, uma primeira versão da política de digitalização da Biblioteca Nacional, e essa daqui que eu coloquei já é a versão atual, está lá no site, é pública. Considerar o valor histórico ou memorial, a importância e a raridade de obras específicas, assim como relevância de coleções na sua totalidade ou parte, selecionadas de forma a reunir uma massa crítica de informação, isto é, um volume mínimo de conteúdos que permita a contextualização e o interrelacionamento das obras que compõem a BN Digital. Assim, a gente entende que um item ele pode ter um valor individualmente, mas dentro de um conjunto, na maioria das vezes, o valor dele é maior. Assim, a gente tem que olhar, a gente sempre tenta olhar o conjunto daqueles documentos. E a gente acredita que isso traz uma nova dimensão, uma outra dimensão para olhar aquele acervo. Tá? Esse aí eu não vou ficar lendo, porque está no site, é só ir lá olhar. São 10 itens, 10 tópicos que compõem a política de seleção e de digitalização da biblioteca digital. Essa fase foi muito interessante, a gente experimentou um crescimento de produtividade e o reconhecimento da relevância do trabalho, tanto interno quanto externamente. Como consequências internas, a gente, já em 2007, recebeu servidores vindos do concurso feito em 2006 e, propositalmente, a gente selecionou lá os mais diferentes perfis, a gente conseguiu um arquivista, a gente conseguiu historiador, a gente teve mais bibliotecários, então a equipe que eram 4 se transformou em 10. A gente assumiu a gestão do laboratório de digitalização, que até aquele momento não era vinculado à BN Digital, era vinculado ao laboratório de à coordenadoria de microrreprodução, porque ele foi criado num desdobramento da microfilmagem. E conseguimos mais servidores, mais funcionários terceirizados para trabalhar no laboratório. Como consequência externa desse crescimento e visibilidade, e reconhecimento do trabalho, né, de padrão, de captura e de preservação, a Biblioteca Nacional foi convidada em 2007 ainda para integrar a Biblioteca Digital Mundial como membro fundador e ter assento no Conselho Consultivo, cargo que exerce até hoje. Esse foi muito importante do ponto de vista de conhecer mais o trabalho que estava sendo feito nas instituições americanas, nas instituições estrangeiras. A gente conseguiu estreitar nossos laços com outras instituições que, nesse momento, estavam um pouco mais avançadas no que diz respeito à digitalização. Em 2009, por conta da celebração do Ano da França no Brasil, a BN Digital teve a oportunidade de unir esforços com a Gallica, a Biblioteca Nacional da França, para criar um portal único, né, um portal binacional, que agregasse conteúdos digitais deles e nossos relativos à história comum entre os países. Esse material foi a primeira experiência mais consistente que a gente teve em contextualizar isso. Foram contratados especialistas na França e no Brasil, escreveram textos, selecionaram documentos, deram um corpo teórico àquela massa de documentos digitalizada que estava lá no nosso repositório, na nossa base de dados. Então, foi criado um percurso temático, né? Você tem lá... Deixa eu... Eita. Espera aí. Como é que eu volto aqui? Bom, vamos lá. Aqui, ó. Percurso temático. Isso era um site com conteúdos, assim, tinha relações coloniais, a França Antártica, e sempre pensando documentos para mostrar, dentro de um contexto histórico, né, a documentação relativa àquele tema. Esse era o site antigo, era a carinha antiga do site.
Esse projeto, além disso, desse ponto, que foi fundamental, ele trouxe para a gente uma outra oportunidade singular, que foi validar o uso dos nossos protocolos. A gente já tinha aderido à iniciativa dos arquivos abertos, a gente já tinha feito o mapeamento, a gente usa, tradicionalmente, o formato MARC para catalogar o material, a gente já tinha feito o mapeamento e o crosswalk do MARC para o Dublin Core, a gente já tinha aderido à iniciativa dos arquivos abertos, mas a gente não tinha tido ainda a oportunidade de interoperar de verdade para ver, pô, na hora lá, o que aconteceu, funcionou, não funcionou? E, assim, do ponto de vista de descrição, foi uma maravilha. Agora, ali, nesse momento, a gente viu que o nosso sistema de informação, nossa base de dados não funcionava. Aquilo que a gente tinha adaptado e usado e feito customizações por conta própria não atendia a esse propósito. Então, ali, nesse momento, por conta da nossa vontade e vocação de interoperar, a decisão mais fácil naquele momento seria a gente partir para uma solução de DSpace. Só que a gente não conseguiu ninguém que fizesse a customização do jeito que a gente queria. A gente procurou no mercado, a gente tinha até algum recurso para arcar com isso, mas não encontrou ninguém que fosse. A gente tentou com o Ibict, a gente conseguiu instalar, fazer a instalação, a migração dos dados, mas a gente esbarrou na questão do padrão, né? Tinha um Anakin, tinha 2 modelos padrão do DSpace na época, a gente não conseguiu avançar em relação a isso, ele ficou com uma cara horrorosa, a gente não conseguiu fazer que funcionasse, e aí a gente decidiu partir para uma outra solução comercial, proprietária naquele momento, que fosse aderente ao protocolo AI, que a gente conseguisse interoperar. Então, com as políticas de digitalização e as rotinas internas de tratamento da informação e preservação já consolidadas, o fator limitante para o crescimento da BN Digital era infraestrutura de TI. Nesse momento, a gente tinha possibilidade, a gente lá em 2007, em 2008, a gente virou uma ação orçamentária, a Meta 40, alguém falou disso ontem na apresentação, a gente também estava contemplado na Meta 40, a gente tinha recurso próprio agora para investir em compra de equipamento, contratação de serviço. A gente comprou e outros projetos a gente conseguiu comprar scanner e tal, mas o limitante era infraestrutura de TI, tanto técnica, tanto humana, quanto equipamento em si. Nesse momento, o backup dos arquivos digitais, master e derivados, era feito de forma precária, numa estrutura offline. A gente capturava tudo, gravava em HD, em DVD e botava na sala-cofre, num espacinho que a gente conseguiu, junto dos microfilmes de matrizes. Assim, a gente conseguiu um corredorzinho e a gente ia colocando aquilo, adaptou um softwarezinho para cadastrar aquilo, a gente colocava o DVD, ele lia os arquivos digitais ali, e aquilo virava um banquinho de dados, tipo... esqueci o nome agora, tipo Access. E você, quando queria alguma coisa, jogava lá um número, está no DVD tal, vou lá, pego e busco. Claro que isso não se sustenta, isso é inviável, e quando a gente ficou bastante tempo fazendo isso. Quando a gente teve que fazer a primeira migração de suporte, a gente viu, cara, não dava, a gente vai ter que ir para um outro lugar, porque não dá, você regravar trocentos DVDs. Quando a gente acabou com isso, a gente tinha quase 5.000 DVDs, e 300 e poucos HDs. Então, todo o terror da obsolescência estava ali, expresso ali. Fora quantas pessoas eu preciso para fazer isso dentro de um prazo razoável. Né? Aí você queima a mídia, aí não funciona, o disco se perde. Meu primeiro HD era IDE, eu não tenho mais nenhum computador com porta IDE. O que eu faço agora? Então, senta e chora. Né? Então, a gente viu que isso não ia funcionar. Outra questão era o link de internet. Nosso link, naquele momento, para a casa toda, era 2 megabytes. Alguém aqui tem 2 megabytes ainda? Então, era 2 megabytes para você acessar a biblioteca digital. Essa questão do link, a gente correu na RNP, falou, gente, a gente precisa de ajuda, e eles
prontamente falaram, olha, vocês têm equipamento? Temos. A gente faz um sistema de colocation e abriga vocês no nosso IDC lá em Brasília. A gente mandou o equipamento com os arquivos para lá, pronto, estamos conectados no link de 1 GB. Já está mais tranquilo. E com a promessa e a proposta de que a ABN ia ser ligada na rede Comep, que é a rede de universidades e instituições de cultura lá do Rio. Isso aconteceu, de fato, em 2013 a gente estava conectado, e hoje a gente ainda está com 1 GB na ABN, está ainda com esse site de redundância em Brasília, e a gente tem possibilidade de expandir para 10 GB, que agora a rede Comep tem um backbone de 10 GB, mas ainda não foi necessário. Esse aqui eu já falei. Então, a situação estava crítica agora do ponto de vista de TI. A gente tinha 2 analistas de TI na casa, para atender a casa toda. A infraestrutura de TI física, hardware, era precária. A mão de obra era 2 pessoas e mais alguns estagiários, que fundamentalmente consertavam o computador. A função era essa. Não tinha nenhum viés de desenvolvimento, não tinha. Foi quando, em 2011, essas coisas acabam. A gente estava assim, o que eu vou fazer mês que vem? Né? Uma situação crítica. A gente conseguiu, através de uma articulação muito legal, com o MCTI, através da FINEP, com o BNDES, recursos. Na época, acho que a gente conseguiu 6 milhões, quase 7 milhões de reais, para montar uma infraestrutura de TI, construir um data center, comprar equipamentos. Isso tudo vinculado à digitalização do acervo hemerográfico da biblioteca, que é constituído de jornais, revistas, anais e periódicos de caráter histórico em geral. Tem muita coisa do ponto de vista científico também, mas cotidiano é o que a galera gosta mais, assim, é o jornal do dia a dia, né? Eles se reconhecem ali. Meu avô saiu, é muito legal, assim. O resultado foi muito bom. Então, com esse projeto, era um projeto de 2 anos, e a Hemeroteca Digital foi um marco dentro da BN e da BN Digital, por N razões, seja do ponto de vista da relevância e dimensão do acervo. A gente tem periódicos lá que vão de 1808, né, até antes da imprensa no Brasil. A gente tem lá a Gazeta do Rio de Janeiro, que era impressa em Londres, porque era proibido imprimir jornal aqui, a gente não tinha uma imprensa nacional. Até a gente tem exemplares, deixa eu ver, do Jornal do Brasil, o Jornal do Comércio, de 2014, o Fluminense do Rio. Então, a gente tem mais de 200 anos de história de jornais e revistas disponíveis ali. A ideia, naquele momento, era, em 2 anos, digitalizar 10 milhões de páginas de periódicos. A gente tinha 1 milhão de páginas já digitalizadas até aquele momento. Tá? Relevância e dimensão do acervo. Isso fez com que a gente tivesse que pensar num novo processo de trabalho. Essa escalabilidade a gente não tinha, essa competência a gente não tinha. Fazer acumuladamente aqui, em 2011, desde 2001, em 10 anos a gente tinha 1 milhão, em 2 a gente tinha que fazer 10. Então, era uma escala muito grande. Então, a gente pesquisou o que a gente vai fazer. A gente não pode deixar isso não funcionar. Vamos contratar uma empresa para terceirizar. A pior parte de qualquer projeto é gerenciar pessoal, gente. Que são infernos, as pessoas faltam, as pessoas têm problemas, as pessoas não produzem e estão contratadas e você fica naquela. Mas ele já sabe fazer o serviço. Se eu mandar ele embora e chamar outro, vou ter que ensinar do zero. Então, assim, é complicadíssimo. Então, a gente conseguiu uma empresa que tinha interesse em participar do projeto. A gente pagava por página. Eles montaram uma infraestrutura para processamento disso na empresa. Eles digitalizavam todo o material, que, fundamentalmente, dos 10 milhões de imagens, 8 milhões e meio seriam digitalizados a partir de microfilme. A gente comprou equipamentos de alta produtividade para isso. E o restante, 1 milhão e meio de material a partir do original, que a gente ia fazer no nosso laboratório, a nossa equipe. A gente conseguiu fazer dessa forma. E tinha todo o processamento, identificar, separar do rolinho do microfilme os fascículos, juntar isso, fazer cada fascículo digital um representante idêntico do fascículo físico e
passar OCR nisso tudo, porque a gente queria busca por palavra. Então, essa infraestrutura, eles é que colocaram. Eles colocaram o preço, eu paguei por página. Eu recebia tantas páginas, vinha a fatura, auditava, ok, está pago. Se eles botavam 50 ou 1.000 pessoas para trabalhar, 50, 10, 1.000 computadores, não me faz respeito. Eu contratei por página, eu pagava por página recebida, processada. Nesse momento, a empresa ofereceu para a gente essa ferramenta de pesquisa. Eles falam, vocês querem OCR? A gente faz o que vocês querem. Cada fascículo, a gente passa o OCR no programa que vocês querem, faz lá e tal. Mas a gente tem a possibilidade de oferecer uma ferramenta unificada de busca por palavra na página digitalizada, sem banco de dados, sem licença, sem nada. É um negócio que, na hora, eu falei, pô, isso não funciona, nesse volume e tal, mas funciona. A gente hoje tem, certamente a hemeroteca é o maior sucesso de todos os projetos que a gente teve, em termos de público, né? Só ela tem, acho que 450 a 500 mil acessos por mês, 3 milhões e tantos de pesquisas por mês, né? E graças à ferramenta de pesquisa. Pesquisar em jornal é um inferno, né? Não tem índice, você tem que ir lendo todas as páginas. Se você não sabe exatamente onde está, ali você joga a palavra e tem uma taxa de recuperação muito boa. Ou seja, pelo legado de infraestrutura, que o projeto da hemeroteca permitiu que a gente montasse uma infraestrutura capaz de sustentar o nosso programa de digitalização pelos próximos anos. Isso é parcialmente verdade, tá? Porque, nesse momento, quando a gente projetou isso aqui, a gente tinha 5 terabytes de arquivos armazenados. A gente comprou, capacidade líquida, 220 terabytes. Falou, pô, em 5 anos isso está tranquilo, está folgado. Em 3 anos acabou o espaço. E aí a gente teve que... Mas isso é outra história. Né? Então, aqui você está meio claro, não vai dar para ver. Na hemeroteca, você tem essa ferramenta aqui, né, a interfacezinha de busca dentro lá da BN Digital, onde você pode pesquisar por título de periódico, por período. Né? A gente bota faixas de 10 em 10 anos, de décadas, e por local. Aí você vai filtrando aqui, você dá lá o pesquisar, e aí fiz uma pesquisa aqui, na década de 50, tal, a revista do livro da Biblioteca Nacional. Então, ele traz aqui todas as ocorrências marcadinhas onde tem o termo revista do livro. Você pode navegar lá pelas ocorrências ou ir navegando depois a página, lendo isso e tal. Isso tudo funciona. Hoje a gente tem, na hemeroteca, 14 milhões de páginas, mais ou menos, digitalizadas. Você faz a pesquisa em todo o acervo, simultâneo, sem banco de dados. Eu falo isso, eu não ganho nada dos caras, não, mas é que eu acho a ferramenta do caramba, como pesquisador. Esse aqui é o gráfico de acessos, né? Eu tirei isso aqui no dia 6, antes de vir para cá. Isso também tem lá nas estatísticas da BN Digital, tem isso lá, se você clicar, ele aparece atualizado, os últimos 30 dias. Pô, não vai dar para ver, né? Então, são páginas visualizadas, 3.633 e tal. E aqui aqui é o 140, essa última linha aqui, antes do teto, é 140 mil visitas por dia. 140 mil pesquisas por dia. Né? Com a infraestrutura resolvida, eu vou correr porque eu acho que está acabando o tempo. A gente conseguiu, com o problema de infraestrutura de TI, a gente deu sorte também, a BN, como um todo, conseguiu um contrato de terceirização de serviço de TI. Então, agora tinha uma empresa que fornecia mão de obra especializada para fazer a gestão disso. Porque imagina, 2 pessoas tomando conta de um storage, uma rede, é complicado. Então, a gente conseguiu, simultâneo ao projeto da hemeroteca, pensar em mudar a interface de acesso à BN Digital, o site, propriamente dito. A gente já tinha resolvido o problema do banco de dados, e agora o site estava em HTML, ainda era uma coisa muito estática, muito institucional. O nosso objetivo ali era trazer um novo público para a BN Digital, com um trabalho de curadoria digital, isso em 2012. A informação desprovida de contexto, no nosso entendimento, não gera conhecimento.
Foram criadas áreas específicas para artigos, dossiês e exposições virtuais, que trouxeram nova forma de olhar para as obras digitalizadas, dando a elas uma nova dimensão. Então, aqui é a informação aqui do Cortella, a era da curadoria. A relevância da informação no mundo contemporâneo vai depender da união de informação com contexto para que haja fertilidade. Então, aqui a gente tem, esse é o site novo, foi desenvolvido em ferramenta livre, em código aberto, ele é todo desenvolvido em WordPress, foi customizado, a gente contratou uma empresa para fazer arquitetura de informação, eles fizeram pesquisa com os usuários, online e presencialmente, quem ia na BN, por que você vem na BN, você conhece o site, por que não funciona para você. Então, construíram um desenho, uma arquitetura de site, e isso foi desenvolvido em WordPress, o que, para a gente, foi muito bom, a gente livrou. A gente não precisa mais ter um desenvolvedor, um cara para escrever código todo dia, eu preciso atualizar, pede, por favor, para o cara colocar lá. Isso aqui a gente mesmo tem um rapaz lá na nossa equipe, que é o gestor dos conteúdos ali. Ele vai alimentando isso diariamente, todo dia tem... Todo dia não vou dizer, mas toda semana tem coisa nova, a gente tem o documento da semana, sempre com uma efeméride, a gente apresenta um documento do nosso acervo que tenha relevância para alguma efeméride. A gente tem artigos, né, que contextualizam obras específicas ou recortes na coleção. Né? Aqui tem isso aqui, a Cultura e Opulência, foi na época que ela ganhou o Memória do Mundo, acho que América Latina. E aí a Ana Virgínia, a professora Ana Virgínia, que é a curadora de obras raras da BN, escreveu um texto sobre ele, falando da importância dessa obra. Revista O Cruzeiro está totalmente digitalizada, com busca por palavra lá na hemeroteca. Dossiês, que são mini-sites dentro do site, que são mais abrangentes, têm uma temática mais variada. Então, aqui tem o França no Brasil, a gente jogou isso para dentro. Nossa política agora é não ter nada fora do site da BN, tudo é dentro, e foi pensado para isso. Projeto Resgate, a gente redigitalizou todos os rolos de microfilme que foram levantados e tratados, identificados do arquivo da Torre do Tombo em Portugal, o arquivo histórico tramarino, desculpe. Então, todas aquelas caixinhas, não sei se alguém já pesquisou isso, são umas caixinhas com os DVDs, uns CDs que você bota no computador e pesquisa. Está tudo aqui. A gente indexou por palavra a sinalética, então você consegue, na mesma ferramenta lá da hemeroteca, então, você, por um nome de uma pessoa, você pesquisa em todas as capitanias, ao mesmo tempo, ou por algum tema, enfim. Rede de memória. Aqui a gente tem um pouco a gente categoriza os arquivos, os artigos, os dossiês, a gente tem o índice de autores e tal, para facilitar a navegação do usuário. E as exposições, a gente, até o início do ano passado, um pouco antes, a gente sempre lançava a exposição depois que ela era desmontada, porque aí é que a gente ia digitalizar as obras, etc. A gente conseguiu colocar uma instrução de serviço interna, onde, antes da exposição, as obras são digitalizadas e a gente consegue, pelo menos nas 3 últimas, no gabinete de obras máximas, não, mas na Lair Gomes, nas 3 últimas, na Lair Gomes e nas 2 anteriores, a gente conseguiu lançar simultaneamente, a de Belém e uma outra que agora me foge. A gente conseguiu lançar simultaneamente, online e presencialmente, a exposição virtual. E aí a gente agregou um recurso muito legal. Quando a gente consegue digitalizar a obra no todo, a gente bota o QR Code na vitrine e aí joga para o arquivo, para o objeto digital completo. Na vitrine você vê uma página que está exposta ali. Né? Você bate lá o QR Code e você consegue ver a obra completa digitalizada no site da BN. Então, com tudo isso, a gente conseguiu sedimentar a nossa trajetória dentro da BN. Em 2013, a gente conseguiu olhar para fora, para o extramuros. Né? Então, a gente começou a investir em projetos de colaboração, né? Seguindo aí uma tendência mundial, a cooperação é o que há agora entre as instituições de memória. Então, a gente conseguiu construir um programa de parcerias com instituições públicas e privadas no âmbito nacional e internacional, com o intuito de ampliar e completar virtualmente o nosso acervo, aumentando a disponibilidade de conteúdos gerados relativos à memória documental. Isso aqui como é que é aquilo na biblioteconomia? Desculpa, eu sou historiador. Desenvolvimento de coleções 2.0. Né? Você usa os recursos digitais para
aumentar a sua coleção, não fisicamente mais, mas digital. Produzir e disseminar conhecimento através de exposições, dossiês, a mesma coisa, e colaborar com iniciativas de digitalização e disponibilização de acervos através de transferência de conhecimento, normas, padrões e diretrizes e constituições de bibliotecas. A gente tem muitas parcerias aqui no âmbito da Rede Memória, com muitas instituições, grandes, médias e pequenas, e a gente interopera de várias formas. A gente dá suporte, algumas usam o nosso banco de dados, algumas instituições não têm banco de dados, agora a gente está com a Rede Memória no DSpace, então a gente cria lá uma coleção para elas, dá um login e senha, eles vão alimentando, ou se eles têm isso já de forma eletrônica, de alguma maneira, XML, ou que seja um arquivo XLS, a gente consegue, por script, importar isso, a gente faz lá os acertos que têm que ser feitos, e a gente tem aqui agora, hoje 23 instituições já ligadas, vinculadas à Rede Memória. Nem todas já estão com acervo aqui, algumas a gente só troca conhecimento, ajuda a implementar um projeto de digitalização, outras a gente tem parcerias mais estreitas. Em 2015, em parceria com o Instituto Moreira Salles, a gente criou a Brasiliana Fotográfica, portal criado, concebido para dar visibilidade, fomentar o debate e reflexão sobre os acervos desse gênero. Foi uma iniciativa super importante por dois aspectos. Um, por conta do próprio acervo. A Biblioteca Nacional e Instituto Moreira Salles têm a memória da fotografia no Brasil e de forma complementar. Onde o Estado parou de comprar material, comprar acervo, o Instituto Moreira Salles entrou ali com seus recursos e conseguiu montar uma coleção fantástica que complementa de forma maravilhosa a coleção da BN Digital. Então, nada mais natural que no mundo onde as instituições desejam disponibilizar seus bens culturais, a gente formatar uma parceria. Essa foi a primeira vantagem, o primeiro ponto fundamental dessa parceria. O segundo foi que, através dela, a gente conseguiu construir o nosso repositório em DSpace. Contratar serviços, principalmente dessa forma, no poder público, é muito complicado. Então, o nosso acordo de parceria, o Instituto arcou com todo o custo de desenvolvimento e da customização da ferramenta. Não sei se vocês conhecem o portal da Brasiliana. Ele tem uma forma de visualizar as imagens muito, muito bacana. Você tem uma área que você se cadastra, você pode criar grupos de trabalho seus, você seleciona fotografias e joga numa área reservada para você, numa minha seleção. Isso você pode tornar público, disponibilizar na web, mandar o link para outras pessoas, interagir de algumas formas dentro do DSpace, da Brasiliana. Então, a gente conseguiu implementar essa ferramenta e, uma vez implementada na BN, a gente usa isso, passou a usar para a Rede Memória e passou a usar para outros projetos. Em 2016, a gente criou a Biblioteca Digital Luso-Brasileira, análoga, à Brasiliana Fotográfica, só que unindo os acervos da Biblioteca Nacional do Brasil, a Biblioteca Nacional de Portugal e todas as instituições que participam da Rede Memória. É um repositório, é um agregador. A gente agregou os metadados, aqui a gente só trabalha no nível do metadado. A gente faz a coleta via OAI, PMH, em todos os metadados nossos, BN Digital, todos os parceiros da Rede Memória, os arquivos da Biblioteca da BN de Portugal e todos os acervos do RINOD, que é um projeto similar à Rede Memória deles, que é o Registro Nacional de Objetos Digitais. São 33 instituições lá. Então, a gente faz a recolha disso tudo, coloca dentro de um padrão, um script mínimo de metadados, uma catalogação mínima, e com apontamentos. Esse registro eu quero ver, eu vou para o site de quem tem ele. Então, lá a catalogação está completa, você vê o arquivo digital a partir do repositório do parceiro. Ainda em 2016, a BN Digital lança em conjunto com a Pinacoteca do Estado, está a Fernanda ali, pessoal, não sei se eu perdi mais alguém, com a Pinacoteca, o Instituto Itaú Cultural e o Instituto Moreira Salles, o protocolo de cooperação para a criação da Brasiliana Iconográfica.
similar à Brasiliana Fotográfica, mas com um acervo ampliado e trazendo, sei lá, algumas das mais importantes instituições em termos de iconografia no Brasil. Então, essa iniciativa, a gente está trabalhando pra caramba nisso, né? São reuniões e reuniões virtuais, presenciais, e no início de 2017 a gente vai lançar esse portal, agregando esse acervo e fazendo essa disponibilização. Aqui a partir de então, todos os nossos projetos têm esse viés. Difusão e banco de dados. Aqui também também é criado em WordPress, né? É o site da Brasiliana. A gente tem uma pessoa contratada, uma curadora. A gente tem 2 curadores, o Joaquim Marçal e o Sérgio Burg. E a gente tem uma assistente que faz o levantamento de efemérides, produz textos, e toda semana tem uma curadoria nova no portal. Vale a pena acompanhar, que o acervo é maravilhoso. Essa aqui é a Luso Brasileira. Tem menos trabalho de curadoria, a gente não conseguiu ainda, a gente não tem alguém dedicado a isso, então a gente não conseguiu ainda andar com isso. Então, isso é como a gente está agora, né? E aí eu resolvi, o tempo já está estourado aqui, mas eu trazer uns pontos para reflexão. Para a gente pensar, e aí eu não falo só da BN, mas de todas as instituições que possam estar aqui, em construir políticas compartilhadas de digitalização e acesso ao patrimônio cultural, intelectual e bibliográfico digital. A gente tem que pensar, eu acho que passou já um pouco do tempo da gente pensar institucionalmente só, né, olhar para o meu umbigo. Eu acho que as instituições precisam pensar coletivamente, né? Uma das dificuldades que a gente, na Rede Memória, encontra, às vezes, é uma visão ainda muito patrimonialista, né? O meu documento é o que confere valor à minha instituição. Então, eu tenho que guardar aquilo de uma forma que é quase impossível o acesso. Não é assim. Ninguém dá valor a uma coisa que não conhece, que não está disponível. Claro que você tem que ter mecanismos de proteção, de direitos, etc. Mas é importante a divulgação e pensar em coisas, em soluções colaborativas. E construir, aí na parte mais de infraestrutura, né, pensar em construir um sistema integrado para compartilhamento de recursos de TI. É complicado, a gente vê muitas instituições entrarem no mundo do digital porque é caro, a obsolescência é grande, a gente tem uma normativa do Ministério de Planejamento que diz que a cada 5 anos você pega o seu data center e joga fora e compra um novo, porque o custo de manutenção anual depois da garantia de fábrica é proibitivo. Não vale a pena, é melhor você comprar outro. E aí você tem que prever um novo parque que abrigue tudo que você tem e mais o que você vai produzir para daqui a 5 anos. A escalabilidade disso é enorme. Assim, o custo disso a longo prazo é grande. Mas, se a gente tem uma infraestrutura compartilhada, a gente pode pensar em diminuir os custos de uma maneira... Tem custos que são fixos, mas a gente consegue pensar em formas de minimizar isso. Tá? Aí tem alguns dilemas, né? Infraestrutura própria, contratar serviço de nuvem. Hoje o governo recomenda, para a maioria dos casos, a nuvem. Saiu uma normativa da Auditoria Federal dizendo que, a não ser que o caso seja muito específico de segurança nacional, o ideal é você ir para a nuvem. Mas aí tem outros entraves, você tem que pagar o tráfego, você tem que garantir que aquele contrato vai ser renovado, porque você vai para um serviço comercial de nuvem, né? E aí, ano que vem, você não tem dinheiro para pagar o contrato. O que vai acontecer? Sai do ar? Aí você faz o quê? Né? Então, a construção de uma terceira opção, que seria uma infraestrutura pública compartilhada. E aí a gente tem que ativar os órgãos de fomento, BNDES, FINEP, CAPES, enfim, quem tem dinheiro, quem pode investir nisso, e criar um comitê para gerir isso. A RNP tem vocação para interligar essas pessoas. Não sei, a solução tecnológica existe aí e falta um pouco talvez, de articulação. Essa aqui é uma oportunidade ótima para a gente tocar nesses pontos e avançar nisso. Bom, estourei um pouquinho o tempo, mas acho que consegui dar o recado. Eu agradeço a vocês. Meu e-mail está lá, se vocês quiserem, a gente está disponível.